Olá, amigos cinéfilos, eu sou Vitor Diniz e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre Stanley Kubrick. Eu gosto muito de estudar a obra do Stanley Kubrick pelo seguinte: ele é um diretor que guiou toda a sua filmografia nos mais diversos gêneros do cinema. Então ele passeou ali por drama, comédia, ficção científica, romance, dentre outros gêneros. Diferentemente, por exemplo, de um cineasta como o Alfred Hitchcock, que embora tenha trabalhado em vários gêneros também, ele ficou mais conhecido pelo seu trabalho no suspense. Ou então o Ingmar Bergman, que está ligado àqueles dramas existenciais, o Woody Allen, as comédias e por aí vai. Então esse que eu acho que é o diferencial na gente estudar Stanley Kubrick, porque a gente aprende um pouco de cada gênero. E eu vou fazer hoje um top 5 filmes de Stanley Kubrick, e através desses 5 filmes eu vou tentar explicar para vocês um pouco dessa obra. E antes de começar, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Nerd Dimensão, se inscreva também no canal Herói ou Rebelde, que é o meu canal. E então vamos lá. Em quinto lugar, eu escolhi Spartacus. Por que Spartacus? Spartacus ele surge ali numa época muito delicada para o cinema hollywoodiano. Uma época em que a indústria cinematográfica estava buscando algumas soluções, algumas saídas para concorrência até um pouco desleal que estava acontecendo naquela época entre o cinema e a televisão. Era uma época em que o público do cinema estava se afastando muito, porque as pessoas poderiam assistir a filmes e seriados de casa, fora jornais, programas esportivos e tudo de forma gratuita. Então não tinha muito por que as pessoas irem no cinema. Então o que Hollywood começa a fazer? Ele começa a inventar novas tecnologias que a televisão não poderia competir. E é nessa época que surgem os filmes em Technicolor e em CinemaScope. Então o Spartacus ele surge ali numa onda de filmes épicos que eram muito impressionantes visualmente, numa tela cheia, numa tela grande. Numa época em que surgiu ali Ben-Hur, surgiu Assim Caminha a Humanidade, Lawrence da Arábia e também alguns musicais como My Fair Lady, né? E por aí vai. Spartacus ele surge nessa onda, era um épico que tinha um elenco de muito peso. Além do Kirk Douglas, que era o produtor e protagonista, tinha também o Charles Laughton, Laurence Olivier, que foi um dos maiores atores britânicos da história, foi um grande ator shakespeariano. Tinha também o Tony Curtis, muito novinho, mas com uma carreira muito promissora. E também a Jean Simmons, que faz o papel feminino ali da Varinia, que é a escrava que se apaixona pelo Spartacus. Uma atuação brilhante, um elenco muito forte. E esse é um elenco que até então o Kubrick não tinha em seus filmes. Lembrando que essa altura o Kubrick era basicamente um novato no cinema. Ele entra nesse projeto de Spartacus meio que por um acidente. O diretor contratado inicialmente era o Anthony Mann, um diretor já de muita carreira, muita experiência em Hollywood. E o Kirk Douglas ele demite o Anthony Mann depois de 2 ou 3 dias de filmagem porque não estava satisfeito com o trabalho. Então ele chama o Stanley Kubrick, com quem ele já havia trabalhado em Glória Feita de Sangue, um filme bem menor, bem mais modesto. E o Kubrick ele entra para substituir o Anthony Mann e concluir esse projeto que era Spartacus. Mas o Kubrick, de certa forma, ele não considera Spartacus como um seu filme. Ele não considera como um filme autoral de Stanley Kubrick. Isso porque ele teve muitas limitações. O estúdio, para fazer um épico desse, não ia deixar que um diretor novato inexperiente chegasse com todo tipo de liberdade criativa. Então, até mesmo a própria edição final do filme não foi feita pelo Stanley Kubrick. Ele só viu o filme depois de pronto. Então, depois da estreia de Spartacus, que foi um grande sucesso, na verdade seja dita, o Stanley Kubrick ele diz o seguinte: nunca mais quero fazer um filme onde eu não seja o responsável pela edição final, pelo formato final da obra. Mas ao mesmo tempo que teve esses contratempos, Spartacus acabou sendo muito importante porque o sucesso desse filme abriu portas para o Stanley Kubrick. E através desse trabalho foi o que possibilitou que ele investisse em outros projetos, esses sim, projetos mais autorais, projetos mais com a sua assinatura, que não poderiam ter sido feitos, talvez, se não fosse por um filme de sucesso como Spartacus, um filme realmente industrial, feito para uma grande massa, uma grande plateia de cinema. Em quarto lugar, escolhi O Iluminado, um verdadeiro épico do terror, que foi lançado ali numa época em que Hollywood estava voltando a produzir alguns filmes de terror em massa. Então, alguns anos antes, o Roman Polanski tinha dirigido O Bebê de Rosemary, depois veio O Exorcista, uns 2 anos mais tarde o Brian De Palma fez Carrie a Estranha. Então estava surgindo uma nova leva de filmes de terror em Hollywood. E o Stanley Kubrick ele faz esse filme baseado num livro de terror do Stephen King, que é um verdadeiro autor de terror, era e ainda é. E esse filme, ao mesmo tempo que tem muita gente que gosta, ele desagrada uma grande parcela do público e da crítica. E o principal argumento para isso é o fato do filme ter se distanciado muito do livro. O Kubrick ele
ele de fato faz um filme meio que à parte, que é uma adaptação cinematográfica da obra, porém que não é fiel. Então, o próprio Stephen King disse que não gosta muito do filme Iluminado. Mas, uma das coisas que torna esse filme tão grande, principalmente, é a atuação do Jack Nicholson. Eu acho que o Iluminado representa ali o ponto máximo do Jack Nicholson como ator de cinema, junto com O Estranho no Ninho. Lembrando que ele havia estourado no cinema um pouco mais de uma década antes, quando ele fez Sem Destino, depois estrelou Cada Um Vive Como Quer, A Última Missão, Chinatown, e aí ele faz O Estranho no Ninho, pelo qual ele vence o Oscar, e logo depois o Iluminado. Então ele estava surfando ali o auge da sua carreira. Em terceiro lugar, coloco o Doutor Fantástico. Esse é, acima de tudo, um filme muito corajoso, porque feito no ano de 1964, um momento da história em que toda a população mundial estava em pânico, onde existia uma polarização muito intensa entre o comunismo e o capitalismo, os Estados Unidos e a União Soviética, existia uma neura e um verdadeiro pânico pairando na sociedade, que se um dos dois lados decidisse apertar um botão, o mundo poderia acabar. E esse parece ser um tema para um filme muito dramático, muito profundo, muito sufocante, mas Stanley Kubrick vai e faz uma comédia que recebeu o nome de Doutor Fantástico. Uma comédia que ele literalmente entregou nas mãos do Peter Sellers. O Peter Sellers, 2 anos antes, ele tinha feito um papel coadjuvante em Lolita, outro filme do Kubrick, e o Kubrick ele se impressionou muito com a habilidade do Peter Sellers para improvisar situações e criar ali narrativas hilariantes. De fato, o Peter Sellers foi um grande comediante, além de um grande ator. Então ele pega o Doutor Fantástico e entrega o filme a Peter Sellers. Peter Sellers vai ser o verdadeiro astro de Doutor Fantástico, tanto que ele fez 3 papéis diferentes. E eu quero aqui lembrar um comentário que eu vi do diretor Alex Cox, que ele diz o seguinte: vários filmes feitos sobre a Guerra Fria hoje são assistidos pelo interesse sociológico, mas não Doutor Fantástico, que ainda assim consegue ser um filme muito engraçado. Segundo lugar, eu coloco Laranja Mecânica, uma adaptação, novamente, de um livro do Anthony Burgess. Laranja Mecânica eu acho um exemplo perfeito sobre como um filme, uma obra cinematográfica pode guiar e conduzir uma plateia e influenciar, seja de forma positiva ou negativa, no caso de Laranja Mecânica foi muito negativa, a um determinado tipo de comportamento. Lembrando que Laranja Mecânica foi um filme de uma violência inacreditável para a época. Não só violência física, como também violência sexual, violência moral, violência psicológica. Talvez o único filme da época que se assemelha a Laranja Mecânica nesse quesito de violência seja o Taxi Driver do Martin Scorsese. Mas um filme tão sanguinário, tão chocante, com cenas tão fortes como o de Laranja Mecânica, causaram um certo mal-estar na sociedade da época. E isso fez com que muitos crimes começassem a surgir na Inglaterra inspirados nos crimes de Laranja Mecânica. E isso fez com que o Stanley Kubrick, bem como a Warner Brothers, começasse a receber uma enxurrada de ameaças de morte até. Então o Kubrick, com toda a sua influência que ele já tinha na época, ele faz com que Laranja Mecânica seja retirado de cartaz na Inglaterra, ou seja, seu circuito fica mais limitado, porém o que não impede o filme de ser um grande sucesso. Em primeiro lugar, eu coloco 2001, Uma Odisseia no Espaço, um verdadeiro clássico do cinema. Esse filme que é o filme mais importante já feito do gênero ficção científica. Até então nunca havia existido um filme tão impactante, tão profundo de ficção científica, e nem nunca mais existiu depois de 2001, Uma Odisseia no Espaço. O Stanley Kubrick, ele cria um novo estilo de fazer ficção científica. Ele faz um filme com uma assinatura tão peculiar, quando ele filma aquelas imagens no espaço, com os planetas, as órbitas, as naves, e sincroniza no fundo uma trilha sonora tão erudita e tão, de certa forma, elitista de música clássica. Ele cria uma sincronia perfeita e uma experiência deslumbrante de audiovisual ao espectador que foi muito revolucionária na época e, de certa forma, não muito compreendida, uma vez que era uma técnica cinematográfica que ainda estava muito à frente de seu tempo. Lembrando que 2001, Uma Odisseia no Espaço foi escrito também pelo Stanley Kubrick em parceria com Arthur C. Clarke, que era um dos maiores autores de ficção científica da época. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Podemos fazer vários vídeos falando sobre Stanley Kubrick, será um prazer para mim. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Nerd Dimensão, se inscreva também no meu canal Herói ou Rebelde, acompanhe lá o conteúdo. E eu já ia me esquecendo, antes de me despedir, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma dica de leitura. Para você que deseja se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre a obra de Stanley Kubrick, existem muitos livros interessantes para a gente ler e analisar, mas principalmente esse aqui, Conversas com Stanley Kubrick, que foi escrito pelo Michael Ciment, que ele é resultado de muitos anos de conversas e entrevistas com Stanley Kubrick. Então ele vem nesse formato de entrevistas, de perguntas e respostas,
E o próprio Kubrick, ele fala muito sobre a obra dele, sobre os filmes dele. Lembrando que o Stanley Kubrick ele não era um artista que gostava de se abrir muito, não era um artista que gostava de abrir muito a sua vida pessoal. Então todas as suas entrevistas foram com base em suas obras. E esse livro aqui é muito enriquecedor para quem quiser compreender um pouco mais sobre Stanley Kubrick, ok? Você acha facilmente no Mercado Livre, no estante virtual, isso se você não achar em uma loja física, ok? Espero que vocês tenham gostado, um abraço, até a próxima!